Salve, salve! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um podcast, o podcast da AZQuest. Todo mês tem um bate-papo super interessante com gente muito bacana, conversando sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre o mercado, sobre empresas, empreendedorismos. E hoje, minha gente, se você acha que você já fez alguma coisa nessa vida, se você acha que você já criou, já teve alguma ideia, você vai ficar deprimido, porque temos aqui o cara das ideias, o cara que criou coisas. Estamos aqui hoje, Walter, com ninguém mais, ninguém menos do que Guilherme Hor. Se a gente fosse falar a lista de coisas que ele fez, a gente precisaria de mais uns 15 minutos extras. Mas vamos começar só pelos dois grandes clássicos aqui, a Ágora e a Orama, né? Já estaria bom demais, eu estou tentando criar um filho e ele criou a Ágora e a Orama, entre outras coisas. Então, hoje teríamos que estar aqui todos de terno e gravata, barba feita, porque dia grande, né, Valtinha? Prazer estar aqui com você, Guilherme. Muito obrigado por atender o nosso convite e vir enriquecer o nosso podcast. Eu acho que, realmente, falando de empreendedorismo, perseverança, criatividade e, principalmente, uma visão sempre na frente do mercado, a gente está aqui com uma pessoa especial. Muito obrigado aí pela tua presença. Eu tenho enorme admiração por você. Obrigado, Walter. Obrigado, Teco. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. O Guilherme, a gente vai falar daqui a pouco do BV, né, que é onde é o projeto atual, mas acho que é bacana a gente comentar um pouco sobre o que já foi feito, né? Não é fácil empreender no Brasil, e aqui estamos falando, não é fácil abrir uma casa do pão de queijo aqui na esquina de casa, uma banca de jornal, o que dirá uma corretora do tamanho que foi a Ágora, né? Que tinha 1/3 do mercado, numa época que não tinha internet direito, que tinha muito menos infraestrutura do que tem hoje, e hoje já não tem, né? E depois, não, assim, já achando que não era suficiente o tamanho da empreitada, o latifúndio no céu que você possuía, partiu para criar um outro negócio que também foi importante, que é a Orama. Então, queria que você começasse falando sobre essas duas coisas, que são projetos gigantes, né, no mercado financeiro, cada um no seu tempo, e eu imagino que tenha sido um desafio também muito diferente pela distância entre os dois, né? Verdade, Teco. Bom, a Ágora realmente foi um caso super legal, né? Nós éramos 8 sócios, cada um com uma característica, especialidade, background, enfim. Éramos super complementares e a gente tinha 2 grandes desafios ali quando a gente começou. O primeiro era o desafio da internet, né? Que a internet em 2000 era discada, era aquele modem, né, que demorava para conectar, caía. Você imagina operar no mercado de ações com um modem, né, e a internet com aquela qualidade que a gente tinha. E o segundo era a percepção que as pessoas tinham do mercado de ações. Uhum. Né, porque quando a gente perguntava, assim, eu perguntava para amigos, né, você investe no mercado de ações? A resposta era batata, era sempre essa, não, mercado de ações, corrida de cavalo, loteria, eu não gosto muito. Tinha uma associação direta com o jogo, com sorte, com azar. Uhum. Né? Então eram 2 desafios gigantes. E aí o interessante é que aí é o benefício da ignorância, né, do empreendedor, né? A gente não sabia o tamanho do desafio, essa é a verdade. Né? Anos depois eu vinha trabalhar em empresa de consultoria, né? E aí eu vi, se a gente tivesse dinheiro na época para contratar uma consultoria, provavelmente a gente não teria dado nem o primeiro passo. Né? Porque a conta, só para vocês terem uma ideia, era a seguinte: tinham 15 mil pessoas físicas operando na Bolsa em 2000, e quando a gente fez as contas, né, pelo quanto a gente ia cobrar, que era R$20 por trade, né, de corretagem, a gente precisava de 30 mil usuários para bater o break-even. Ou seja, o mercado precisaria dobrar e a gente ter 100% de market share. Ou seja, algo realmente uma loucura, né, uma loucura. Mas a gente não sabia muito bem fazer essa conta e, enfim, não sabia muito bem o tamanho do desafio e foi em frente. Então, foi muito legal, assim, a gente inovava o tempo todo, a gente
foi o primeiro a trazer voz sobre IP, né, que hoje todo mundo usa. Em 2002 a gente já usava. Protocolo FIX, que a gente ficou 1 ano e meio usando o protocolo FIX, que era um protocolo que tornava os trades muito mais rápidos, né? O home broker com a tela completa, integrando custódia, financeiro, notícias e o trade mesmo. O fórum, que foi o precursor das redes sociais, né, o tema de educação financeira. Então, tudo isso assim, foram inovações que a gente trouxe, né, e que trouxeram muitos frutos, né, para o mercado. E no caso da Orama foi bem diferente. Ali eu acho que já tinha mais maturidade, né, eu acho que as coisas foram um pouco mais planejadas, né, mas com um desafio também bastante grande. O primeiro, de inaugurar uma categoria, né, que não existia plataforma de investimentos digital no Brasil, né, e o segundo, de dar acesso a fundos que eram muito exclusivos, fundos que eram só distribuídos por private de bancos, né, para quem tinha acima de 10 milhões na época. Tá? Então, e de novo, né, assim, a gente inovou muito, a gente inovou nesse acesso, né, a esse mercado, inovamos na forma de levar essas informações através de vídeo. Eu lembro aí, o Walter deve lembrar, né, a gente, nos primeiros meses, gravando os vídeos, né, de performance do fundo, ao invés de entregar aquela lâmina do fundo, que, óbvio, a gente entregava porque era uma obrigação da regulamentação, mas a gente levava essa informação através de um vídeo do gestor, explicando como foi o mês, o que deu certo, o que não deu, quais as apostas para os próximos meses e tal. Então, foi uma empresa extremamente inovadora também, num momento de mercado completamente diferente. Eu lembro bem dos primeiros vídeos que gravei para vocês e você percebia, era algo novo e a pergunta que vinha imediatamente na cabeça é: por que não pensaram nisso antes? Né? Que faz todo sentido, né? Só que é uma conversa muito melhor do que o cara ver uma lâmina, vai entender nada, uma informação fria, e aqui está tendo a oportunidade de ouvir do gestor o que o fundo faz, a que se propõe, qual é o prazo. Mas eu sei a resposta para isso. A resposta para isso, Valtinho, é que a grande revolução que foi feita por Oramas, XPs e afins foi tirar daquele pedestal que ficava ao lado de Deus os gestores. Porque os gestores, eles não queriam falar com a gente. Eu distribuía fundo, o gestor só falava comigo se eu tivesse muita grana lá, marcasse uma hora, e aí ele ia ver se me atendia, porque esse cara não queria perder tempo com ninguém, com nada, era um Olimpo ali. E aí um dia alguém sacou que era importante esse cara mostrar a cara, dizer quem era, que as pessoas tivessem simpatia por ele, né, cara? E você sabe, Teco, que muitos não quiseram. Né? O Walter foi um que topou logo de cara, mas assim, eu diria que quase metade, né? A gente tinha mais ou menos uns 20, 25 gestores, quase metade não quis. Né? Falou, não, eu não vou fazer isso, não tem sentido. Está aqui, todo o meu relatório está aqui, tem um PDF super detalhado todo mês que a gente faz, nosso time faz, tal. Eu não preciso ir fazer o vídeo. E depois isso foi mudando, né? Mas a reação inicial foi essa, né? Não, uma coisa que surpreende é que eu acho que vou falar aqui uma coisa forte, mas eu acho que boa parte, inclusive até hoje, não sabe o negócio, o que é o próprio negócio que ele faz. Eu acho que a vantagem aqui é que a gente sempre pensou na Quest, hoje a ZQuest, como um negócio que tem clientes e a comunicação com o cliente e falar sobre o produto é importante. A verdade é que eu acho que a nossa indústria ainda é uma indústria que está ainda no estágio de desenvolvimento rudimentar, e ainda tem uma visão muito mais artesanal do que uma visão de negócio. Né? Eu lembro de 20 anos atrás, viajando, trabalho, minha carreira antes foi de banco de investimento, garantia, Credit Suisse. Você viajava para falar com clientes lá fora, aí abriu o Financial Times, estavam lá as cotas dos fundos todos, né? No jornal, o pessoal tinha interesse, quer dizer, é uma outra cabeça. Eu acho que o mercado é que está forçando, né, a indústria de gestão a se profissionalizar, né? E ainda acho que estamos num estágio intermediário, de maturidade. É isso. Ô, Valtinho, e você também, como eu, deve ter passado muita raiva com a Ágora ali no começo do século, ali nos anos 2000, quando você queria comprar qualquer ação, colocava no book e aparecia ali na venda 3.000 ordens de venda, 2.995 eram Ágora. Você falava, pô, quem é esse cara
que vai me ferrar. Era água, só tinha Ágora no book, né? Você sempre comprava ou vendia para Ágora. Aconteça o que acontecesse, era Ágora na contraparte. Cara, a revolução, inclusive, a Ágora, por muito tempo, ficou aqui no mesmo prédio que eu estou, na Leopoldo 758, né? E aí você via na hora do almoço aquele batalhão, né? Tinha que esperar o pessoal, tinha que almoçar em outro horário, senão você não pegava o elevador. Tinha que descer de escada, né? Você falava assim, uau, olha o que está sendo construído, né? Um fenômeno, fenômeno. Ô, Guilherme, ligando esses dois mundos aí da Ágora com a Orama, enfim, obviamente são mercados completamente diferentes, né? E as corretoras, que nem chama mais corretora, a gente chama de plataforma, né? Que é um nome mais bonito, inclusive, também é outro mundo, né? O que as plataformas oferecem hoje de produto, de facilidade, de acessibilidade, é muito diferente do que era, inclusive de preço também, né? O que veio primeiro nessa história do ovo e da galinha? Somos nós que criamos essa necessidade e as plataformas, enfim, estão entregando aquilo que a gente demandava, ou é o contrário? A briga entre as plataformas por nós é que fez com que a gente prestasse atenção em coisas que a gente não ligava antes. O que motivou essa mudança? Porque é brutal hoje o serviço em qualquer espectro, né, que você olha do que era a Ágora ali no ano 2000 e do que é, por exemplo, uma Orama, uma XP hoje, por exemplo, né? É uma ótima pergunta, até que eu não tenho a resposta para ela, porque eu acho que assim não acho que tem uma relação mesmo de causa e efeito. Eu acho que é uma convergência, né, de mudanças que aconteceram. Então, você tem uma mudança que é o comportamento do consumidor. Sem dúvida nenhuma mudou, né, com smartphone, com internet, mudou, né, o acesso passou a ser muito mais fácil, né, você viu uma desintermediação em vários setores. Então, assim, isso fez com que o comportamento do consumidor mudasse. Você tem uma outra mudança na tecnologia em si, né, que é o smartphone, que é a internet, que é a velocidade, né, com que a informação chega ao usuário, né, o aspecto de horizontalidade da informação. Você tem informação de tudo hoje, né? Então, o acesso à informação também mudou completamente. E aí você tem, em paralelo a isso, um outro movimento, né, que a gente já via lá na Ágora, né, quando a gente olhava assim, década de 60, final da década de 60, o que aconteceu nos Estados Unidos, que é a grande referência que a gente usava, né, queda, né, nas taxas de juros, né, queda de fato de patamar, e aí você vê, né, o mercado de renda variável crescendo, né, óbvio, né, você não tem mais de onde tirar, você começa a tomar mais risco, né, e a gente via esse movimento como uma tendência no Brasil também. E isso aconteceu, né, demorou um pouco mais para acontecer, mas aconteceu, né, o patamar da taxa de juros caiu no Brasil, e aí o mercado cresceu, né. Na época da Ágora, de 2000 a 2008, quando a gente fez a venda, o mercado cresceu 35 vezes, o mercado de renda variável. Então já é um crescimento exponencial, e depois disso continuou crescendo, né? Ele parou um pouquinho ali na crise, 2008, 2009 e tal, e depois voltou a crescer. Então eu acho que é uma convergência, né, uma mudança no comportamento do consumidor, mudança, né, tecnológica e mudança de mercado, né? Isso pressionou os players do mercado a reagirem, né? E aí eu acho que é o resultado que a gente vê hoje, essas plataformas com muito mais produtos, né, com muito mais ofertas do que a gente via antigamente. Otinho? Eu acho que a gente está vendo várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? O Brasil era um país que tinha várias jabuticabas há 20 anos atrás, e elas foram sumindo. E aí tem um processo de convergência, né? Da gente começar a ter práticas parecidas com lá fora. O Guilherme contando a história do começo da Ágora e dos 15 mil, hoje são 3 milhões. E o interessante, né? Nós tivemos esse ano o maior volume, né, de IPOs da história do Brasil, no único ano, muito superior à soma dos anos anteriores. Nós tivemos também ofertas secundárias, follow-ons. Então, esse número todo, esse ano, já vai bater o do ano passado, que era o recorde histórico, mas a gente está falando de 2/3 desse volume tendo sido absorvido por investidores locais.
Então, é uma mudança cultural gigante. E um pouco do que o Guilherme está dizendo. Você hoje entra no Twitter, não precisa só estar nas cartas dos gestores, você entra no Twitter e você vê a quantidade de gente hoje falando de empresa. E entendendo que um negócio bem gerido, bem tocado, com boa estratégia, no final, o cenário macro ajuda ou atrapalha, mas boas empresas vão criar valor a longo prazo. Então, eu tenho que ter um pouco do meu patrimônio nisso, né? Então, é uma mudança cultural. E eu acho que vale a pena falar um pouco do nosso cenário de curto prazo, todo mundo muito preocupado e apontando para os nossos infinitos problemas, né? E os nossos defeitos como nação, mas você olhar um horizonte aí de 4, 5 anos de juros de ainda um dígito, né? 8% que seja, é um cenário que a gente nunca viu antes, né? Não passamos por isso. Então, ainda é um cenário muito construtivo para o mercado de capitais. Então, eu acho que a gente vai continuar vendo aí uma evolução do mercado. De novo, é legal ver essas pessoas físicas resilientes, né? Porque passaram aí os últimos 3 anos por uma volatilidade inédita. Nunca tivemos uma crise dessa. E eu acho que o pessoal está tendo um crash course aí, um PhD rápido, né, sobre o que é investir, aproveitar quedas de mercado para investir um pouquinho mais, ter resiliência de longo prazo. Eu acho que a gente tem um ambiente super favorável, apesar das incertezas, né? Bom, vamos falar sobre inovação, né? Sobre você estar no BV. Aliás, o BV já anunciou umas 3 vezes o IPO e volta atrás, fica nos enganando, né? Mas, enfim, acho que tá na cara aí, tá dado que o BV vai brigar aí pelo nicho, vai entrar para brigar, se captar um dinheiro, vai ter grana no caixa para fazer um monte de coisa. O que ainda tem de espaço para se inovar no mercado, para se criar? Obviamente, não sei se é uma pergunta que você possa responder, o que é fácil de ser respondida, mas a gente sempre pensa que já está tudo meio que na mesa, já mudou tanto, ainda tem tanto espaço, muito espaço para mudar nessa área do mercado, Guilherme? Eu acho que ainda tem, sim, Teco, porque assim, você ainda vê muita ineficiência no mercado. E eu acredito muito, aliás, lá no meu livro eu falo isso, que no mundo digital não tem espaço mais para marcas que não sejam amadas, né? E a gente não tem, né, um grande número de bancos amados aqui no Brasil, para ser muito educado até. Então, eu acho que tem espaço, sim, né? A gente ainda tem no Brasil margens altas na indústria bancária, né? Quando a gente olha para o resto do mundo, né, essas margens não são tão altas, então, óbvio, tem todo um custo Brasil, tem toda uma justificativa para isso, né? Mas o fato é que ainda existe espaço para inovação aqui, né? E a gente está apostando muito nisso aqui no BV, né? A gente acredita que tem muito espaço para, por exemplo, personalização da experiência, para o uso inteligente de dados, né? As nossas experiências como clientes de bancos, elas não são personalizadas, né? A gente recebe ofertas que não tem nada a ver com o nosso perfil, a gente é bombardeado por informações que muitas vezes não nos interessam, né? Então, e o nosso tempo é cada vez mais escasso, né? Então, no momento em que você tem, imagina um banco, né, fazendo ofertas que são relevantes para você, na grande maioria das vezes, te provendo com informações que você está querendo ter naquele momento, né? E tendo uma experiência aqui, onde tudo funciona, né? E um aplicativo onde você só enxerga funcionalidades que você usa, né? Então, quando você olha para isso, você fala, putz, quem conseguir fazer isso, né, de fato, né, vai ter um valor relevante no mercado. E a gente está perseguindo isso obsessivamente. A gente fez uma parceria com o Google de longo prazo, que a gente começou agora no início do ano. O Google tem 4 ou 5 parceiros como esses no mundo, né? Ele escolheu o BV para ser o parceiro dele aqui no Brasil.
né? E a gente foi buscar assim, quem é o melhor parceiro para fazer o uso inteligente de dados no mundo, né? E conseguimos, né? E foi uma escolha mútua, né? O Google também escolheu a gente porque enxergou na gente, né, os pré-requisitos necessários para alguém que possa transformar o mercado. Então, a gente está enxergando assim, muita oportunidade. Eu acho que a regulamentação de Open Banking vai dar uma força muito grande em todo esse movimento, né, porque você traz dados muito relevantes daquela pessoa. Então, eu ainda enxergo, sim, muito potencial de inovação no mercado financeiro brasileiro. É muito difícil, né? É muito difícil, né, Guilherme, quando você tem uma estrutura já antiga, montada e muito grande, e que você trabalhou culturalmente essa estrutura para ser conservadora, para preservar, você fazer com que essas células se tornem empreendedoras, né? Exato. A vantagem de você vir com outro modelo é que, por mais que o establishment esteja vendo o que está acontecendo, você se transformar para poder se defender e acompanhar é muito difícil, né? É muito difícil, porque assim, os bancos, assim como grandes empresas, né, no mundo todo, eles sempre buscaram eficiência, né? E eficiência pressupõe você não errar, né? Aí, quando você fala de inovação, inovação é o oposto, pressupõe que você vai errar, né? E errar muito até acertar. Sim. Então, como é que você traz um mindset de inovação para uma empresa que sempre buscou o contrário, né? O erro sempre foi punido, né? E agora você chega e fala, não, pode errar, vamos errar até acertar. É muito difícil você mover toda uma organização. Muito grande, muito grande. É o Thomas Edison, né, dizendo que ele só descobriu 2.000 maneiras de não fazer uma lâmpada. De não fazer. Né? Exatamente, exatamente. Eu acho que tem um ponto aí, Teco, vou atravessar, mas acho que o Guilherme mencionou um ponto que eu gostaria muito de ouvir mais especificamente. Open Banking. A gente sabe que, né, vai ser transformacional, mas quão transformacional? Como é que você olha o Open Banking especificamente como um elemento de ruptura? Então, eu acho que assim, o que a gente está vendo até agora de Open Banking é simplesmente assim, a primeira onda, né? Essa primeira onda, ela está muito focada em duas inovações. A primeira é a consolidação dos dados do usuário e a segunda é ofertas personalizadas a partir dessa consolidação. Então, esse é um movimento natural, né? Você primeiro pede o acesso, uma vez tendo consentimento, você junta todos os dados, analisa esses dados e aí faz ofertas. Eu acho que, assim, por que é a primeira onda? Né? Porque esse é um movimento mais óbvio, né? E é um movimento onde você vai aprender, né? Eu acho que muitas instituições estão até subestimando esse movimento, esse primeiro movimento, porque nunca ninguém teve acesso a todos esses dados. E uma vez que você tem acesso, você tem que traçar hipóteses, né? Hipóteses que são desconhecidas hoje. E isso não é algo que você faz da noite para o dia, né? Então, eu acho que assim, os bancos ainda vão levar algum tempo nessa primeira onda, que vai estar restrita a essa consolidação de dados e ofertas personalizadas, e aí depois disso a gente vai ver, né, coisas mais inovadoras de fato, né? Então, eu acho que é a mesma coisa quando surgiu a internet, as pessoas não tinham muita noção, né? Achavam que vai ser só o e-mail, então é só o e-mail, é só fazer um site e tal, e surgiram uma série de outras aplicações possíveis, né? É a mesma coisa com o Open Banking. Eu acho que o que a gente está vendo agora é só uma primeira onda, vai vir muita coisa aí por trás disso. Mas dá para se antever uma queda de spreads discreta, né? Eu acho que sim, Walter, porque a partir do momento que você tem, né, o acesso aos dados, né, você como um attacker, você vai atacar quem? Os melhores clientes do seu concorrente. Você não vai atacar todos, né? Você vai escolher quem você vai atacar. Né? E os melhores clientes são os que têm a maior rentabilidade. Então, e a gente sabe que esse mix de rentabilidade nas instituições financeiras, né, ele é muito desigual.
né? Você tem uma parcela pequena dos clientes que oferecem a maior rentabilidade. Então, no momento em que esses clientes são atacados, né, você vai necessariamente mexer com o mix de rentabilidade dos bancos. Ô, Guilherme, só pegando um gancho de uma coisa que você falou ali atrás, sobre a experiência do cliente com o banco, né? Hoje a gente tem uma das grandes discussões no mercado financeiro, no mercado de negócios ou em botecos do Brasil, é essa história dos bancos tradicionais, grandes, de varejo, versus os bancos digitais disruptivos que não cobram taxas, né? Acho que o caso mais notório aí é o Nubank, que está se pondo num valuation inacreditável, na minha opinião, mas eu já falei inacreditável. Há umas 5 rodadas de captação atrás já era inacreditável, então eu já começo a achar que eu que estou completamente fora do eixo, mas basicamente o brasileiro não gosta dos bancos, como você falou, mas o brasileiro não gosta de pagar nem imposto, nem taxa, nem gosta de pagar tarifa de banco. E aí vem uma galera e surge, olha, aqui você não paga nada. E quando você não tem a pressão do lucro, também é mais fácil, obviamente, isso, né? Em algum momento, alguma realidade vai ter que se impor. Qual você acha que vai ser? Ou os bancos vão parar de cobrar um monte de tarifa e os lucros caem, ou essa magia do tarifa zero para tudo vai desaparecer porque o mundo, enfim, os boletos chegam? Eu vou fazer uma analogia com o e-mail, né? No início, o e-mail era pago, né? Um servidor de e-mail custava alguma coisa. Você tinha um tráfego ali que você tinha direito a tantos mega de armazenamento, você tinha direito a tantos e-mails, né, por semana ou por mês e tal. E a indústria foi se tornando tão eficiente a ponto de que hoje você tem uma série de opções aí de e-mails gratuitos com um espaço de armazenamento que você vai usar a vida toda, não vai conseguir encher. Então, com a indústria bancária, eu acho que vai acontecer algo parecido, né? Determinadas transações vão ter que ser de graça, não vai ter jeito. Então, assim, a indústria vai ter que se adaptar a isso, ela vai ter que alcançar essa eficiência. A gente no BV está trabalhando com essa hipótese, por isso que a gente tem investido tanto no Bank as a Service, né? Hoje a gente é a maior operação no Brasil de Bank as a Service, de Credit as a Service, porque, além disso fomentar o ecossistema, tem um ganho de eficiência importante para a gente, né? Porque você só consegue eficiência com escala, né? Então, e olha o que aconteceu com o Pix, né? O custo médio de uma TED para o cliente final era R$12, né, até a entrada do Pix. Agora você tem o Pix, é de graça, né? Então, hoje a indústria ainda cobra tarifa por uma série de serviços. Não vai conseguir cobrar mais com o passar dos anos, né? Então, você vai ter que tirar a receita de outro lugar, né? Então, acho que isso a gente vai ver acontecer no Brasil, a gente já viu acontecer em outras indústrias, né? E vai acontecer com a indústria bancária também. Então, acho que a gente vai ver uma redução de tarifas, a gente vai ver uma redução de margem, sim, no setor como um todo, né? Agora, isso não faz com que o desafio dos neobanks, né, de se rentabilizarem deixe de existir. Esse desafio continua existindo, né? E a chave para isso, acho que é a identificação da contribuição unitária, né, marginal unitária, né, dos bancos. Quando a gente olha para o caso específico do Nubank, eu acho que o que os investidores enxergam ali esse unit economics, ele é positivo, né? Então, a empresa como toda dá lucro, dá prejuízo em função do crescimento, da taxa de crescimento, mas o unit economics sendo positivo, ela tem valor, né? E eu acho que essa é a chave, né, para quando você olha para um valuation como esse, né? Se o unit economics é positivo, né, ok, no momento em que ela parar de crescer, ela se torna lucrativa, né? Mas não significa que a gente enxergue isso em todos os neobanks, né? Eu acho que esse é o desafio. Tem essa questão, né, sempre, né, do growth e value. Growth, em algum momento, vai ter que mostrar resultado. Só que, às vezes, na trajetória de crescimento, não vale a pena ainda, né? Eu acho que o que se vê ali é uma empresa que é customer-centric,
entregam um bom serviço e na parte de cartão de crédito, né, faz um belíssimo trabalho. A gente está vendo também outras empresas, a XP é um grande exemplo, na parte de investimentos, né? Talvez a próxima rodada agora são esses outros serviços que você está falando que vão começar também a ser oferecidos por terceiros, especialmente empréstimos, serviços de seguros, etc. Quer dizer, tem um oceano ainda aí para ser disputado, né, Guilherme? Exatamente, exatamente. Acho que é esse o desafio. Acho que toda a cadeia de valor, né, ela está sendo redesenhada, né? Então, hoje os papéis eles estão se misturando, né? Quando você fala de varejo, indústria, segmento financeiro, está difícil você identificar quem está fazendo o quê, né? E isso vai se intensificar, na minha opinião, né? A era digital ela tem essa característica de queda entre as fronteiras, entre os segmentos, né? Então a gente vai ver cada vez mais esse movimento. E muito rápido, né? E muito rápido, exatamente. E muito rápido. Ô, Guilherme, vamos entrar numa outra casca de banana aqui, né? Você escreveu um livro, né, que chama Mindset da Inovação, que é sobre o fato de você inovar nas empresas, né? Eu não li o livro, não sei então qual é a sua opinião, mas vou dar a minha opinião de boteco. Eu acho que o brasileiro, ele é muito... eu não sei se é global isso, mas a impressão que eu tenho dos meus pares. Acho que o brasileiro é muito avesso à inovação. Ele quer melhorias, mas ele não quer inovação. Ele quer arrumar um jeito de fazer essa coisa melhor, mas desde que não tenha muita mudança, muito trabalho, que não precise mandar o cara embora, não precise trazer um milênio. Porque é diferente você inovar e você melhorar, né? São coisas... Talvez caminhem na mesma direção, mas não é a mesma coisa. O que você acha? De uma maneira geral, nós somos inovadores, nós queremos a inovação, nós estamos prontos para a inovação, ou é mais uma daquelas coisas que todo mundo adora falar que é a favor, desde que não seja comigo? Tipo reforma tributária, só a favor, desde que não mexa no meu. É um bom ponto, Teco. Assim, o brasileiro ele até é inovador. É difícil a gente generalizar, né? Mas assim, como eu estou muito inserido no ecossistema de inovação e tem muita inovação trazida por brasileiros, então eu vou, né, ter um viés de achar que o brasileiro é muito inovador. Se você tiver de um lado mais conservador, você vai achar que não. Então, é difícil generalizar se o brasileiro é ou não é inovador. Agora, tem um ponto que você traz que, sem dúvida, é verdadeiro, que eu acho que é um pouco que vem dessa cultura da lei do Gerson, né, lá de trás, da coisa de tirar vantagem, né, de você querer parecer que está inovando, sem estar inovando de fato, né, isso acontece mesmo. E eu faço uma analogia no livro com o uso do cadeado, né? O cadeado ele é um equipamento que você coloca em casa depois que a casa é assaltada, né? Dificilmente você coloca, né, você tem o hábito de colocar o cadeado antes, né? Você coloca, e com inovação acontece uma coisa parecida, né? Então você resolve inovar na sua empresa depois que o teu concorrente já inovou. Só que aí pode ser tarde demais, né? Então, esse é o desafio, né? Como é que você inova, né, quando está tudo indo bem, né? Quando a empresa é lucrativa, você está ganhando dinheiro, seus clientes estão comprando e adorando o seu produto. Como é que você inova nesse momento? Né? Então, é interessante, a gente olha para algumas empresas no mercado e elas têm essa visão, de fato, né, de que, ok, está tudo indo bem, mas eu preciso me mexer antes que o meu concorrente me mexa, né? Isso é muito difícil, né? É o que o professor Clayton Christensen falou lá atrás, na década de 90, que ele chamava de o dilema do inovador, o dilema da inovação, que é isso, né? Como é que você cria alguma coisa que possa matar, né, algo que está indo muito bem hoje, né? O que a Gillette tem que fazer com a sua própria lâmina, né? Tem essa história de que a Gillette sempre tem que canibalizar a lâmina de barbear anterior para lançar o próximo modelo, porque o concorrente dela é ela mesma, né? Exato, e é muito fácil você enxergar isso depois, né? Olhar pelo retrovisor
e falar, a Kodak fez uma tremenda de uma borrada, como é que ela tinha a câmera digital dentro dela e ela não deixou, não fez nada e deixou o mercado fazer a disrupção dela. Olhar agora e falar isso é muito fácil, né? Eu tenho um workshop que eu faço lá onde eu dou aula, na Singularity, né? Para mostrar exatamente isso, criar um ambiente, né, similar ao que a Kodak tinha lá na década de 90, né, e testar se na sua empresa, né, você está sendo uma Kodak. O ano de 90 foi o recorde de lucro, de resultados trimestrais nos 4 trimestres para a Kodak. Então, assim, a empresa estava indo super bem, ela tinha uma marca que era amada, né? Tinha música de sucesso, né? do Simon & Garfunkel, que falava da Kodak e tal, era um sucesso. Kodachrome. Kodachrome, exatamente. Então, assim, você perguntava para qualquer fotógrafo, né? Ele recomendava qual filme eu vou... Você pega Xerox, Nokia, Olivetti, é difícil, né? Você tem que estar todo ano fazendo um SWOT análises, todo ano você tem que estar revendo onde estão as ameaças, todo ano você tem que estar disposto a abrir as entranhas. E é difícil fazer isso, especialmente quando as coisas estão bem, né? Exato. E aí entra uma coisa que eu também falo lá no livro, que são as crenças, né? As crenças que são individuais, mas são coletivas, são da empresa também, né? Por exemplo, se a gente falar de criptomoedas, né? Se você pega um conselho de um banco que é extremamente conservador em relação a criptomoedas, não acha que seja algo que tem algum valor, tem um preconceito contra criptomoedas, é óbvio que isso vai, né, perpassar por toda a organização, né, vai influenciar o CEO, que vai influenciar todos os diretores, né, e por aí vai. Então, dificilmente o banco vai querer, né, fazer algum movimento, lançar algum produto usando criptomoedas ou mesmo tokenização e tal. Vai ter um preconceito contra isso. E isso é muito presente nas organizações, né? Então, um dos exercícios, né, que eu recomendo ali no livro é justamente de identificar que crenças estão presentes na organização e como é que você faz o unlearning disso, como é que você desaprende sobre isso, que é dificílimo também, né? Porque exige muita humildade, né? E quando a empresa está indo muito bem, ela é lucrativa, é dificílimo. E aí entra um outro detalhe também, que são os mandatos, né? Quanto tempo hoje um CEO fica numa empresa? Quanto tempo fica um conselheiro, né, num conselho? Né? E aí, quando você olha um movimento como esse, às vezes é um movimento de reinvenção do negócio que vai durar, no mínimo, 5 anos, às vezes mais de 10. Né? Então, é um ciclo muito longo para aqueles executivos que estão ali, né, naquele momento e que talvez... né, não tenha nenhum reflexo disso na remuneração deles, no sucesso deles. Né? Então, não tem alinhamento, né? Exato. É diferente de um empreendedor, né, que está, né, com o seu negócio ali, olhando para deixar aquilo para os netos. Né? É completamente diferente. Ou um cara como o Jack Welch, que a cada 3 anos inventava uma nova meta para a empresa completamente diferente, com o objetivo de estar sempre colocando todo mundo em risco, porque tem isso também, né, Teco? A inovação leva, primeiro, risco, porque quem garante que vai dar certo, e risco para as pessoas que estão nos postos-chave. Porque, às vezes, com a inovação, aquele cara que estava ali no posto espetacular deixa de ser tão importante e tem um outro cara que vai tomar o lugar, né? Eu acho que a gente está vendo aí essa, por exemplo, mudança na XP, onde o CTO virou um novo CEO, isso é algo que você já está vendo lá fora, mas aqui no Brasil é um pouco novo, e assim, é uma mudança nas peças do seu xadrez, né? Às vezes, para o próprio incumbente, a inovação é um risco, né? Risco de perda de poder. E quando você fala de uma empresa listada em bolsa, você tem a pressão do próprio mercado para ver o resultado do trimestre. Né? E, às vezes, você está embarcando numa inovação, né? Não é todo mundo que consegue ser um Jeff Bezos que fala o que ele fala para os investidores. Né? Então, tem uma pressão também do mercado, né, pelo resultado do trimestre e tal, que influencia todo esse movimento. Né? Jeff Bezos é corajoso, né? Muito, né?
sem dúvida. Ô, Walter, uma outra coisa que vai dar um bom pano para manga para daqui a uns anos é esse ESG, né? Que forçou toda a empresa, toda a padaria da esquina agora é ESG, mas eles não entenderam que tem que ser as três coisas. Eles falam, eu sou ESG, porque ele pega uma letrinha mais ou menos e já é ESG. Já põe uma placa na porta que somos ESG. Aí você entra lá, nada funciona, aquele monte de papel, tudo. E o cara tá lá, é só ESG, estou inovando, né? Não, e mais, né? Que eu acho que isso, gozado, talvez de 2 anos para cá, começou a clarear, mas as pessoas olham para ESG ou ESG como se fosse uma categoria, né, separada, né, e não é uma tendência global de maior sustentabilidade. O que as pessoas têm que pôr só na cabeça é o seguinte: isso vai levar lá na frente a um mundo muito mais eficiente, mais sustentável, vai trazer ganho de produtividade, sem dúvida, mas tem um custo, né? Tem um custo para fazer isso. E a gente já está vendo esse custo muito claro em matérias-primas, né? Você vai reduzir a oferta potencial, você, para fazer investimentos, vai ter que cuidar muito mais do que pode acontecer se der errado. A gente tem exemplos muito claros aqui no Brasil, né? Petro e Vale, né? Uma questão de cuidados minoritários, né? E outra em relação ao meio ambiente. E os custos são muito altos, né? Então, assim, acho que ESG cada vez vai ser menos uma categoria e cada vez mais uma imposição do mundo atual para todos, né? Todo mundo tem que ter um comportamento responsável, né? Não tem jeito. Ô, Guilherme, outra coisa que tem acontecido bastante aqui nos últimos anos, né, são essas fusões, aquisições dentro do setor, né? Então, o Nubank comprou a Isinvest, não sei quem compra quem, vão fazendo, o Walter falou de IPOs, de follow-ons, todo mundo com caixa recheado, fazendo parceria, fazendo aquisição, junção. Você ainda vê esse processo acontecendo? Estamos no meio desse caminho. Você acha que isso é uma coisa positiva, porque vai dando mais robustez para as empresas, ou vai atrapalhar, porque vai gerando mais concentração em poucos players? Por exemplo, uma coisa que tem acontecido a cada dia é uma nova corretora, né? Todo mundo agora é corretora, né? A corretora antigamente era um negócio que parecia ruim, mas está abrindo tanta corretora que eu já estou até desconfiado que o negócio é bom, porque já abriu umas 10 esse ano, né? E aí as pessoas vão comprando. Como é que você está vendo esse movimento todo aí? Eu acho que tem dois aspectos aí relevantes. O primeiro, a gente está vivendo um mundo com excesso de liquidez, né? Então, tem muito dinheiro, e como é um cenário de juros baixos no mundo inteiro, né, então, naturalmente, né, vai muito dinheiro, né, para venture capital, para o capital de risco. E isso acaba inflando também tanto valuation quanto caixa de muitas empresas. Esse é um movimento. E o outro movimento, que é um movimento que é uma tendência da era digital, é a fragmentação da experiência do usuário, né? Então, é muito player de nicho, né? Pensa hoje, por exemplo, para você ouvir música, né? Quantos players né, você tem ali nessa área e que são players relevantes, né? E eles são cada vez mais nichados. Eu gosto, por exemplo, de jazz, gosto de música clássica. Não dá para ouvir jazz e música clássica no Spotify. Então, eu tenho um específico para música clássica, um outro específico para jazz, né? Então, você tem uma fragmentação muito grande que ela é benéfica para o consumidor num primeiro momento, mas ela tende a complicar um pouco a vida do consumidor no médio e longo prazo, né? Não vai dar para você sustentar, né, tantos players diferentes, né, em nichos tão específicos. Imagina no mercado financeiro você ter um para cartão de crédito que você usa mais para offline, o outro mais para online, o outro, né, vai ser investimentos de risco numa corretora, investimentos, né, renda fixa em outro. Então, e a gente está meio que indo nesse caminho, né? Então, quando você vê essas consolidações, eu acho que são benéficas nesse sentido. Eu acho que assim, a gente está longe ainda de um momento de muita concentração. Eu acho que a gente teve um movimento de fragmentação muito grande nos últimos anos.
né? Então, eu acho que isso ajuda um pouco, né, a facilitar a experiência do usuário, né? Então, eu acho que a gente ainda vai ver um pouco desse movimento no mercado, ainda mais com essa liquidez que a gente está vendo toda no mercado, né? Acho que é o conceito, né, de one-stop shop, que para o consumidor é o melhor, onde você encontra tudo que você quer, só que diferente do passado, com o consumidor no centro. Se o cara não entender que o consumidor tem que estar no centro, ele vai perder o cliente, né? E interessante um pouco do que o Guilherme está falando, concordo com ele, a concentração era agora, recentemente, até alguns anos atrás, quando você tinha 4 players, né? E sem nenhum tipo de ameaça. Então, você não tem motivação para mudar, para reduzir preço, para melhorar o serviço, né? Só um ponto, a questão das corretoras é que me preocupa um pouquinho, porque, né, 2 décadas atrás deu bem errado, né? Então, eu espero que dessa vez o pessoal cuide da governança e que tenha gente preparada, porque na hora que vira uma corretora, a barra sobe, né? A barra sobe e você precisa ter gente que consiga dar essa estrutura, né? Muito bem lembrado, Walter. Não é tão simples assim, né, quanto muita gente imagina, né? E esse ponto que você trouxe aí do consumidor no centro, eu acho que é fundamental, porque não tem uma empresa hoje que não fale que seja centrada no consumidor, né? É difícil encontrar alguém que todo mundo fala. Agora, de fato, né, o que é isso, né? Lá no livro eu falo um pouco disso também. Assim, na minha visão, a centralidade no consumidor, ela pressupõe 2 coisas. Primeiro, você pensar como consumidor, e segundo, que é o mais difícil, é você sentir como consumidor. Então, lá no livro eu dou um exemplo, assim, eu simulei o roubo de cartão de crédito em 5 emissores diferentes. Em 4, a reação foi exatamente a mesma do atendente, né? Pediu todos os dados, confirmou que eu era eu, né? E deu as instruções, né, normais, né? Fica de olho na próxima fatura para ver se tem alguma despesa que você não reconheça, e aí nos avise, não sei o que, quer dizer, joga toda a responsabilidade para você, e principalmente não entende, né, não se solidariza com aquele momento que você está passando. E aí um dos emissores, né, a reação do atendente foi: está tudo bem contigo? Aconteceu alguma coisa com o senhor? O senhor sofreu alguma agressão e tal? Fez umas 4, 5 perguntas desse tipo, que você para pensar e fala: pô, tem um ser humano do outro lado, né, que entendeu que eu também sou um ser humano, né? E isso sim é ser centrado no cliente. Tudo bem que é só um script, o cara não está preocupado, não importa, mas assim, essa foi a reação institucional da empresa, né? Ela se preocupou com você, ela está sentindo o que você está sentindo, ela está solidária com você naquele momento. E aí, no final, ele deu todas as instruções. Então, esse ser centrado no cliente que faz toda a diferença hoje, né? Ele tem que ser muito bem definido. O que a empresa entende como ser centrado no cliente, né? Então, muita experiência, né? Isso é mais um discurso, né, Guilherme? Porque quando a gente tem problema com qualquer área, que você percebe que é um discurso, porque quando você tenta cancelar qualquer coisa, alterar qualquer coisa ou reclamar de qualquer coisa, é sempre um esforço enorme de nós, clientes, primeiro a convencer que temos razão, depois a exigir da outra parte que ela nos ressarça, que ela nos ajude. Nunca é volume. É muito raro alguém sentar no boteco e falar: cara, hoje tive um problema e a empresa me deu uma solução que eu nem pedi, que foi melhor do que a que eu pediria, e foi fácil, foi legal, foi tranquilo. Esse diálogo quase não existe, né? É sempre reclamação: pô, hoje tentei cancelar a TV por assinatura, perdi 11 horas. Tentei alterar um voo, perdi um dia. Tentei trocar um produto, não consegui. É sempre um trauma isso, né? Você já liga, já respirando fundo para falar: pelo amor de Deus, me ajude, né? Exato, e assim, a primeira coisa que você tem que provar é que você é honesto, né? Que você está legitimamente tentando fazer uma reclamação e você não está tentando passar a perna, né, na empresa. Isso é um absurdo, né? E é por isso que eu tenho uma tese de que a empresa ela passa a ser amada pelo consumidor quando as coisas dão errado, né? Você não ama um aplicativo
que você nunca precisou falar com eles, que só dá tudo certo, você tenta fazer e tudo funciona e tal. Você passa a amar uma empresa quando você tem problema, e aí ela reage dessa forma, ela te surpreende, né? A Amazon é um grande exemplo disso, a Amazon lá fora, né? Quem já precisou fazer uma reclamação na Amazon fica assim, completamente surpreso, positivamente surpreso, com a sensação de que você está falando com o dono da empresa, porque é impressionante a autonomia que o atendente tem, né? E normalmente ele te vem com 2, 3 sugestões, você fala, putz, qualquer uma está ótima, né? Isso. Então, atende muito rápido, né? Te atende muito rápido, te dá razão, não vai discutir com você o mérito da reclamação. Não desconfia de você, né? Não desconfia, né? E tem um risco aqui adicional no nosso mundo, né? Que a gente tem que estar muito atento, porque o mundo hoje, através da rede social, é um mundo onde as coisas se descortinam, né, muito mais rapidamente. Então, aquele exemplo da United quebra guitarras, né, que o cara teve o violão dele jogado no chão, o violão quebrou. Quando chegou no terminal de um outro aeroporto nos Estados Unidos, a United disse, não foi minha culpa, o cara gravou um clipe e em 2 semanas, 1,5 milhão de pessoas já tinham assistido o clipe do cara. Hoje, um mau atendimento pode viralizar muito rapidamente e fazer com que a imagem da tua empresa, do teu negócio, se deteriore em menos de um mês. Isso há 20 anos atrás era impensável, né? Então, o mundo hoje também é muito mais perigoso para quem não dá bom atendimento, né? E no mercado financeiro, onde as empresas vivem de credibilidade, né, isso é muito crítico, né? Porque você pode acabar com a credibilidade muito rapidamente, ou pelo menos questionar essa credibilidade, né? Nós temos exemplos aqui da indústria local de gestão recentes, né? Não vamos entrar, mas assim, exemplos recentes, né? De posicionamento. Tem que estar muito atento. E, de novo, colocar o consumidor no centro é fácil, né? Falar é muito difícil fazer, né? Sem dúvida. Acho que para a gente terminar, vocês dois podiam responder a mesma pergunta, cada um na sua área ali, sobre essa mudança, né, geracional, né, da maneira de consumir, de ter experiência, que é uma palavra boa, né, porque o Walter aqui, que é mais velho que nós dois, Guilherme, ele adorava ir no banco, adorava ir na agência do banco, ia lá, falava com caixa, apertava a mão do gerente. Nós dois, que somos mais novos, a gente ia, mas não achava tão legal. Os nossos filhos, eles vão morrer sem pisar numa agência de banco, por exemplo, né? E isso vale para tudo, né? Eu, quando operava no mercado de ações no começo, eu gostava de falar com o broker, falar, e aí? A Ágora está em que ponta? A Ágora está, então não vou comprar, não vou vender. Hoje, você fica nos aplicativos, aperta botão, compra, vende, confirma, você não fala com ninguém, ninguém quer saber nada de ninguém. Tem uma revolução acontecendo já há muito tempo, acho que de forma cada vez mais rápida, né? E o que vocês imaginam que vai ser no curto prazo? Porque acho que no longo prazo nem dá muito para especular, porque talvez vá mudar tanto até lá. Mas o que vai acontecer nesse consumo de produtos financeiros, de assets, de mercado financeiro e de bancos? Bom, posso começar aqui. Acho que assim, a gente tem um consumidor que ele é muito imediatista, né? Exatamente como você falou, ele quer o resultado na hora, prático, o benefício tem que ser muito rápido, né? E tem uma mudança grande em relação à lealdade à marca, né? Eu não acredito, como alguns autores falam, que acabou a lealdade à marca, não existe mais aquela fidelidade. Eu não acho que seja isso, eu acho que ela é muito mais temporária, né? E ela depende de você entregar valor o tempo todo ao cliente. Então, esse ciclo encurtou. Antigamente, você tinha um ciclo mais longo para a entrega de valor, né? Hoje em dia, esse ciclo é muito curto. Então, assim, se você deixa de prestar um serviço e o aplicativo não funciona 2, 3 vezes, é o suficiente para você mudar de instituição financeira, tal. Então, esse vínculo, né, ele é muito mais temporário. E eu acredito que vai acontecer uma mudança grande no mercado financeiro em relação ao onboarding,
né, que é esse cadastro que você faz, né, num banco, né, coisa que antigamente levava, na época lá das agências, levava 4 dias, 5 dias para você se cadastrar, abrir uma conta no banco. Hoje em dia já leva alguns minutos, e daqui a pouco vai levar segundos, né, ou praticamente não vai levar tempo nenhum, vai ser imediato. Eu quero abrir, pum. Você aceita que eu pegue seus dados lá na instituição financeira? Sim, aceito. Pá, ok, está aberta a sua conta. Né? Uhum. E aí essa questão da lealdade, né, vai ficar mais crítica ainda, porque você vai ter uma portabilidade praticamente imediata, né, de recursos. Então, não funcionou, sinto muito, pum, transfere para outro e começa a usar. Esse é um grande desafio, eu acho que para todo o mercado financeiro, né? Como lidar com esse imediatismo, essa nova velocidade, né, na entrega de valor. E eu acho que assim, quem não estiver preparado para isso vai sofrer. Então, eu acho que essa é uma grande mudança que a gente está vendo acontecer. E você, Walter? Eu concordo. Eu acho que às vezes tem uma mistura de conceitos, né? A primeira coisa é que tem a expressão em inglês, né, que é muito boa, vamos traduzir, mas taking for granted, né? Então, o cara fala, dá como certo que você vai ser cliente sempre, porque no passado não é que só você não tinha opção, dava muito trabalho ir para o concorrente que provavelmente te daria um serviço tão ruim quanto. Então, por um lado, tudo vai ficar mais rápido, mais eficiente, a nova geração, com razão, não quer ficar numa fila, não quer ficar 1 hora na fila para ser atendido, seja no posto de serviço de saúde, ou seja para trocar um documento, um RG, ou para fazer o check-in no aeroporto, ou muito menos ficar dias para ter o cadastro aprovado numa instituição financeira. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo gosta de ir num hotel e o hotel falar assim, olha, esse cara aqui vai ser o seu concierge exclusivo. Você não vai ter qualquer pessoa no hotel. Esse cara aqui vai estar te atendendo o tempo todo, só para você. Se você precisar de uma máscara, um pé de pato, ou você quer um drink, ou você quer fazer uma reserva em algum lugar, ele vai cuidar de você. Então, eu acho que são duas coisas que vão vir em par e passo. E a questão da lealdade e de colocar o consumidor no centro é um pouco isso. Eu vou te dar agilidade, mas eu vou estar aqui para resolver os seus problemas, para te escutar e para melhorar o meu serviço de maneira que ele, no final, seja personalizado para você. Não tem mais aquele troço do gado. Olha, joga isso aqui é para todo mundo e não tem opção. Isso vai morrer gradualmente. Qual que é o perigo? É que as coisas estão acontecendo cada vez numa velocidade mais rápida. Então, de novo, aquele cara que não tiver esperto, olhando para isso e pronto para entregar esse serviço, vai ser desintermediado. O que a gente está vendo no final é que cada vez mais o cara que cria valor é aquele cara que tem o cliente na mão. É o cara que, no final, tem o cliente bem atendido. Ô, Walter, você sabe que tem 2 historinhas bobas para a gente fechar aqui. 2001, né, eu era sócio de uma empresa que fazia gestão de dinheiro das pessoas, alocava dinheiro das pessoas, inclusive com vocês ali na Quest antigamente, e o escritório era na Alameda Santos, e a gente foi mudar para um lugar maior, e aí tinham 2 lugares que nos interessaram. O poder de decisão foi que em um deles, embaixo, tinha um cartório. Então, aquilo nos dava tanta agilidade, porque a gente tinha que ir tanto ao cartório, que a gente escolheu aquele prédio porque embaixo tinha um cartório. Essa é a primeira loucura de você imaginar que acontecia. A segunda coisa, um dos nossos parceiros era o Credit Suisse, né, que tá no topo dessa escala, se você voltar 20 anos atrás, era uma excelência quase. E eu era cliente, eu distribuía o Credit e era cliente do Credit. Então, eu falava com o cara do Credit todos os dias da minha vida por alguma coisa de cliente. E um dia eu quis movimentar um dinheiro meu no Credit. Tive que preencher uma papelada, mandei, o cara não aceitou minha assinatura, a minha assinatura. Aí ele mandou eu reconhecer firma da minha assinatura. Eu desci no cartório, reconheci firma, enviou e o Credit negou. Entendeu? Com a firma reconhecida pelo cartório, o Credit não acreditava que era eu que queria mexer. E eu falei para o cara assim, moço, presta atenção,
o dinheiro é meu, por que diabos eu vou querer fazer uma bobagem com o meu próprio dinheiro? Por que eu faria isso? Né? Por que eu faria uma bobagem dessa? Eles não aceitavam a firma reconhecida. Eu fico imaginando essa geração tendo que viver naqueles problemas ali. Para você ser cliente aqui da ZQuest, você vai ter que ir no cartório. Ah, moço, mas não vai dar. No cartório eu não vou. Né? Você vai precisar de papel. Não vou. Né? Cara, isso aí é uma revolução que está acontecendo. Essa geração exigir isso tudo. Estão forçando as coisas a se modernizarem também, porque não dava. Se hoje não dá, 20 anos atrás dava menos ainda, né? Por isso que essa história do cara montar uma ágora sem internet beira a loucura, né? Assim, é um negócio que você fala, como é que pode? Estava muito na frente. É. Mas é isso, acho que foi bom, né, Walter? Acho que deu aqui, acho que quem ouvir vai gostar, vai se divertir. Foi um ótimo papo, acho que podemos agradecer ao Guilherme e agradecer a todos, né? Mês que vem tem mais um podcast e quem gostou, manda para as pessoas, ouça os anteriores que também foram legais, diferentemente legais, mas é sempre um bom papo aqui. E sigam nossas redes sociais, inclusive a gente vai estar sempre colocando os conteúdos lá no nosso site. Guilherme, obrigado aí por enriquecer aí o nosso podcast, foi um imenso prazer ter você aqui. Eu é que agradeço, pô. Foi um ótimo papo e também me sigam lá no Instagram, lá, perfil Gui Horn. Abraço a todos. Abraço.